Seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor, sempre uma grande honra ter você aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez, clica aqui embaixo, segue o canal para você receber todas as atualizações. Aqui embaixo do vídeo você tem muita informação, você sabia? Você tem os grupos que você pode participar gratuitamente, você tem os nossos contatos, se você quer mandar o seu livro para fazer uma leitura crítica ou outros serviços na publicação, então fica à vontade. E aqui nos vídeos você tem muita informação. Então vem comigo que hoje tem um assunto extremamente importante para quem escreve narrativas. Vamos lá. Me diz o seguinte, por que você acha que algumas histórias são tão cativantes e outras ficam mais ou menos, você acaba perdendo interesse, né? O que será que faz com que isso aconteça? Que elementos que podem lançar essa luz para a narrativa e fazer ela se tornar tão impactante? Você poder criar um conto tão emocionante, uma novela literária que você não consegue largar, ou aquele romance então que você fala, puxa vida, esse romance é maravilhoso, eu não consigo deixar de ler, página após página eu preciso virar. Então o que será que isso, como é que as pessoas conseguem chegar nesse ponto? Os autores, como é que eles conseguem criar tudo isso de uma forma que funcione, que o texto seja bom e que o seu leitor consiga ler e querer mais, né? Que é isso que importa. E o interessante da narrativa é que você pode pegar qualquer elemento, você pode pegar uma coisa do cotidiano, muito simples, e transformar isso numa grande história, como eu falei, num conto, numa novela, num romance e assim por diante. Você pode pegar esse elemento e reescrever ele, né? E reconstruí-lo de uma forma que fique melhor, né, do que o evento real, muitas vezes. Porque o evento real, muitas vezes, é visto, mas ele não tem um começo, um meio, um fim, ele não tem uma continuidade, ele não pode ser lido, né? Ele pode ser observado. Então, quando você transporta isso para uma narrativa, você coloca todos esses elementos em volta e aí sim você dá sustentação a esse texto e faz com que ele realmente seja lido, né, e as pessoas queiram ler mais cada vez que você escreve. O interessante é que todos esses elementos, eles são resultado de séculos de gente, de pessoas que contaram histórias, que escreveram histórias. Então, aos poucos, esses elementos foram se sobressaindo e hoje em dia a gente consegue nomeá-los. Olha, isso e aquilo, né? Então, em cima disso você consegue trabalhar. Até porque a arte imita a vida. Então, muitos desses elementos fazem parte do nosso dia a dia. A gente convive dessa maneira. Como eu disse, né, a gente só não escreve todos os fatos da nossa vida, mas a gente recorta, faz recortes e transforma eles em escrita, né, justamente fazendo essa imitação da vida, e é por isso que a gente se enxerga nesses elementos. Esses elementos que eu vou abordar, talvez você já conheça muitos deles, ou nunca ouviu falar, mas não tem menor importância. A gente sempre aprende alguma coisa, ou então a gente se lembra, puxa, é verdade, eu preciso pensar mais nisso, mais naquilo. Então, vale para todo mundo, para quem está começando, para quem já está escrevendo, para quem já é mestre, mas às vezes precisa ainda lembrar de algumas coisas básicas. Então, o primeiro ponto é o tema. Então, que tema que tem isso que você está abordando? O que você quer levar para as pessoas? Toda história tem um fundo, né? Esse fundo é o tema que você quer apresentar. Então pode ser uma coisa muito ampla, como o amor, né? Pode ser muito ampla, como o ódio, né? Extremamente ampla, ou podem ser coisas mais recortadas, por exemplo, o dinheiro é a base de todo mal, quer dizer, então você vai achar elementos que vão dizer, olha, eu quero passar esta mensagem com essa história. Mas cuidado, não pregue, né? Não fique martelando nas pessoas, no teu leitor, olha, presta atenção nisso, você tem que ser assim, você tem que ser... Não, a história vai contar, vai mostrar esse tema de uma forma natural, né? Com o desenrolar dos fatos, dos eventos que vão acontecer, da interação dos personagens, vai ficar muito claro, ou às vezes nem tão claro, né? Você tem que pensar um pouco, puxa, qual é o tema dessa história? Mas isso está lá, em algum lugar. As pessoas vão sair com isso na cabeça. Puxa, eu vou pensar nisso, né? E vai me levar àquela conclusão.
Então cuidado só para não ser muito enfático, muito direto, porque isso fica na cara e ninguém gosta. E vale também para livro infantil, tá? Não fique dando lição de moral. O segundo elemento são personagens, né? Os personagens é que vão conduzir a história. Não existe história sem personagem. Mesmo que o teu personagem seja uma pedra, né? Mas a pedra tem que interagir de alguma forma. Então, assim, os personagens vão dar a profundidade que você quer para a sua história. São eles que vão interagir, eles que vão conversar, eles que vão, enfim, fazer com que esses fatos aconteçam, esses conflitos aconteçam, e você vai ter a sua história. E aqui o desafio é fazer com que o seu leitor se imagine no lugar dos personagens, né? Dessa forma ele vai criar uma conexão muito direta. São aqueles livros assim que você lê e você fala, puxa, acabou, eu não queria que acabasse, você vai economizando para que não acabe e assim por diante. Então quando essa conexão de se colocar no lugar do outro, de se imaginar ali acontece, não, você ganhou o seu leitor, né? Ele vai querer sempre ler teus livros, sempre ler aqueles personagens e assim por diante. Em terceiro lugar vem o cenário, né? O cenário é onde tudo acontece, onde você estabelece as bases daquele lugar, daquele mundo. Então ali você tem que criar onde é que as coisas estão acontecendo. Então é importante você definir isso. Mas fica um alerta também. Não faça descrições demais, né? O leitor de hoje em dia, você vai falar, mas o fulano antigamente fazia, ele é um gênio. Sim, era outra época, a gente não tinha as tecnologias que tem hoje. O nosso leitor, ele não tem tanta paciência, ele vai pular essas partes. Você ficou meses, né, criando descrições, mas fica tranquilo que ele vai pular tudo, tá? Então não exagere nas descrições, faça o que é necessário, sim, para justamente mostrar esse cenário, onde isso se desenrola, mas não exagere. Em quarto lugar, nós temos o enredo, e é aqui que a história realmente acontece, né? Porque o enredo é o desenrolar de fatos em um período de tempo, né? Isso que você vai criar o seu enredo, não, o que vai acontecer aqui, ali, lá, vai ter um ápice, vai ter, né, os personagens então voltam ao seu estado normal, né, mas transformados. Então essa sucessão de eventos precisa ser escrita, precisa ser planejada. E aí, né, eu vou dizer o seguinte, cuidado, né, para não deixar os teus eventos muito aleatórios, uma coisa aqui, uma coisa lá, daí uma coisa não se conecta com a outra, né, e assim por diante. Claro, você sempre pode ter outros efeitos, né, da narrativa, que são flashback e tudo mais, mas isso tem que ser muito bem construído dentro de uma sequência do enredo. Então, isso aqui acontece aqui, isso aqui lá, daí esse fato do passado volta para cá, né? Mas tudo tem uma ordem, tudo tem uma sequência lógica, então isso tem que acontecer. Então capriche no seu enredo, porque é isso que vai ser a máquina da sua história, vai fazer com que ela caminhe da melhor forma possível. Em quinto lugar, o conflito, porque como eu já falei do personagem, né, é o conflito que vai fazer com que esse personagem avance, né, e vá até onde ele tem que ir, para responder à grande pergunta de toda a história. Será que o personagem vai conseguir alcançar o que ele se propõe a alcançar, o que ele precisa alcançar, né? Então o conflito é a história, né? O conflito é que vai dar o tom, vai dar o tempero, vai fazer com que as coisas se movimentem, né? Se não tiver conflito, o teu protagonista, o teu personagem vai ficar sentadinho ali, não vai acontecer absolutamente nada, e isso não vai te dar uma história, né? Então capricha nos conflitos, faça o seu personagem sofrer, né? Faça com que ele passe por tudo que ele tem que passar, mas claro, né, tudo embasado, né, no que ele é, nas causas e consequências, né, ele cometeu isso, ele fez aquilo, então ele tem a consequência e assim por diante. Então capricha aí nos conflitos. Ponto 6 é o ponto de vista, que é a forma como a sua história é contada. Você pode ter ponto de vista na primeira pessoa, que é o próprio personagem, protagonista que vai contando, pode ser na terceira pessoa, que é um narrador, pode ser na segunda pessoa, que é menos utilizado, né? Tu fazia isso, você fazia aquilo e assim por diante. Então é a maneira como a história vai ser contada. E olha,
eu já atendi pessoas, né, já atendi escritores que estavam escrevendo, e lá no meio ele falou, olha, vou mudar o ponto de vista. Então era na terceira pessoa, ele passou, quem passou a contar a história foi o personagem principal. Então mudou completamente, né? Porque você tem que decidir até que ponto esse personagem enxerga as coisas, né? Porque daí você está como se fosse uma câmera dentro da cabeça do personagem, nos olhos do personagem, que o teu leitor vai junto. Então, o que ele vai conseguir contar, né? O que não é contado, e assim por diante. Então, pode mudar completamente. Então, é uma decisão que você tem que tomar no começo, né? Quem vai narrar, quem vai contar essa história. Mas extremamente importante também. E o último elemento da narrativa, o sétimo elemento, é o seu estilo. Então, tudo que você fez, né, da maneira que você decidiu, que você planejou, nesse plano todo, como é que você vai contar a história? Como é que você, autor, você, autora, escreve? Qual é a sua voz que você utiliza? De que maneira você quer levar essa história para o teu leitor? Né, de que maneira você vai contar isso? Qual vai ser o ritmo das frases, né? Como é que você vai estruturar elas? Como é que você vai fazer isso ser contado aos poucos? Então tudo isso faz parte de uma grande coisa chamada estilo, que você aos poucos vai desenvolvendo o seu. Talvez no primeiro livro isso não esteja tão claro ainda, não esteja tão firmado, mas aos poucos isso vai aparecendo. E é aí que a história fica interessante, porque as pessoas começam a reconhecer você pela sua escrita, né? Não é maravilhoso? Eu sei que é ele, eu sei que é ela que escreveu, porque ele escreve assim. Então isso é fantástico. Então precisa prática, precisa escrever para que a gente encontre o estilo. Então tá aí, minha gente, são 7 elementos chaves, 7 formas que você precisa utilizar para que a sua história aconteça, para que a sua narrativa flua, para que ela realmente consiga chegar ao teu leitor da melhor forma possível. Então não negligencie, né? Não deixe uma coisa para trás, isso aqui eu fiz mais ou menos só. Não, pense em todos, como eu falei, tem que ter um plano quando você começa a escrever. Esse plano você vai passando cada uma dessas fases, né, para achar a melhor forma de conduzir, né? Lembre-se que aqui no Café do Escritor a gente pode te dar toda a ajuda, né? A gente pode te ajudar desde uma leitura crítica, a produzir o seu livro, deixar ele pronto, distribuir ele, fazer impressão e assim por diante. Então entre em contato, aqui embaixo do vídeo tem os nossos contatos e a gente quer fazer cada vez melhores livros porque você está escrevendo melhor e a gente quer dar o melhor para o leitor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.